E Amanda Klein e Kennedy Alencar também acompanharam aí em Brasília toda essa articulação para a votação da reforma tributária, né? Amanda, Kennedy, boa noite para vocês. Aumentaram as chances aí da reforma ser aprovada finalmente? Gabi, boa noite Augusto e a nossa audiência. Aumentou enormemente, viu, Gabi? Várias pessoas hoje, tanto do governo como da oposição, já dão como grande a probabilidade de ver a reforma tributária aprovada depois de 3 décadas. Eu ouvi até placares muito otimistas de deputados que participaram daquele grupo de trabalho da reforma tributária, falaram em até 370 votos, seria um placar muito próximo ao do arcabouço fiscal, mas com 324 votos consolidados. Não sei se isso soa positivo ou otimista demais, mas a verdade, o fato é que a maré mudou. E a gente que andou pela Câmara ontem e hoje, né, Kennedy, a gente sentiu isso na pele, o pulso da Câmara dos Deputados. E o que mudou? Eu estava conversando com um dos interlocutores mais próximos, Arthur Lira, e ele citou principalmente essa reunião de governadores, tanto com Lira ontem à noite, teve uma conversa sós com Tarcísio de Freitas, depois com Haddad hoje pela manhã, seguida da declaração de Tarcísio, que se houvesse mudanças no texto, ele poderia aprovar. Depois Tarcísio teve essa reunião com republicanos, fechando questão, ou seja, uma mudança de postura no partido do governador, fechando questão a favor da aprovação da reforma tributária. E um partido que normalmente é de oposição ao governo Lula. Você vai fechando a articulação e as pontas soltas, os prefeitos ficaram sozinhos, isolados, porque o Lira disse, não tem conversa, a gente não vai adiar, eu vou colocar para votar. E também foi mencionada aquela carta divulgada ontem por economistas de vários matizes ideológicos, ex-presidentes do Banco Central, Fiesp, todos endossando a reforma tributária, né, Kennedy? Boa noite, Amanda, Gabi, Augusto, a quem está nos assistindo. Teve, de fato, como a Amanda acabou de explicar muito bem, uma mudança de clima de ontem para hoje, né? A mudança, primeiro o Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, sai de uma posição de oposição à reforma e faz um acordo com o Fernando Haddad e com Arthur Lira. Ele sentiu que ele poderia ficar isolado também, porque alguns governadores abandonaram a posição mais radical de oposição à reforma. E aí ele traz juntos os votos dos republicanos, que é o partido dele, e ajuda o governo a pescar, e o Arthur Lira, a pescar votos do PL, Exato, que é o partido do Bolsonaro. Se você junta isso com os votos do PP do Lira, o PSD, MDB e os 140 deputados que compõem a bancada de esquerda, você consegue chegar perto desse placar que a Amanda falou, de cerca de uns 370 votos, que foi o placar do arcabouço. O Palácio também considera que a liberação de emendas parlamentares ajuda. Numa semana que as matérias estão entrelaçadas, você tem, além da reforma tributária, a votação da medida provisória do CARF, que é o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Isso é uma votação de muito interesse do governo e do Haddad. E também finalizar o arcabouço fiscal. Um dado interessante que a gente está vendo é o Bolsonaro ficando numa posição de isolamento na reforma, porque ontem foi divulgada uma nota do PL, com a assinatura do Bolsonaro, inclusive mentindo, né, dizendo que a reforma ia aumentar impostos para os mais pobres da cesta básica, o que não é verdade, como mostraram os dados técnicos. E o que a gente teve hoje, uma reunião do Tarcísio com o Valdemar Costa Neto, explicando por que ele era favorável à reforma tributária, o governador de São Paulo, o Valdemar já considerando, convencido pelos argumentos de Tarcísio, considerando liberar a bancada do PL. A novidade é que tem uma nova reunião amanhã, provavelmente às 8 da manhã, do Tarcísio com o PL e com o Bolsonaro, e ele vai tentar convencer também o ex-presidente a mudar de posição. Vai pegar muito mal para o Bolsonaro, porque ele teve um governo que sempre vendeu como liberal e reformista, e pode se colocar contra a reforma que é considerada a mãe de todas as reformas. Portanto, nós tivemos essa mudança, essa inflexão. O Tarcísio também foi inteligente e habilidoso politicamente, colocou a digital dele na reforma. Ele, que nem fazia parte das discussões, pela primeira vez um governador de São Paulo não fica contrário à reforma. E será um grande feito aprovar a reforma tributária, porque é um assunto que vem sendo debatido há 3 décadas. O governo Fernando Henrique tentou aprovar, fracassou. O governo Lula II tentou aprovar, fracassou. E agora tem uma grande chance de ser votado amanhã. E o governo Lula vai colher os louros, né? Sim. O governo Lula, que o Brasil muda de patamar de crescimento com a aprovação dessa reforma. Provavelmente assistiremos amanhã, um dia histórico.